to carry on. And on that night, they found a miracle. They found a miracle. Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos iniciar a nossa trilha de aprendizagem, petição inicial. Vamos iniciar o nosso trabalho e já estamos gravando. Por favor, você já fica ciente que já está na gravação. Vamos começar falando sobre petição inicial. Vamos fazer a trilha com uma explicação na prática, tá? Petição inicial, prática. Vou ter que primeiro fazer novamente uma relembrança, né, do processo de conhecimento, para que vocês tenham mensurar aonde nós estamos para fazer a petição inicial. Mas antes disso, aproveitando que nós estamos na nossa quaresma, na nossa Páscoa, vamos fazer a nossa reflexão dessa semana, tá? Pela primeira vez na vida, eu mexi em algo muito interessante. O caderno que o Mário Quintana tinha deixado sobre a mesa quando faleceu. E ele escrevia à mão. Pela primeira vez, não é proibido fazer isso, eu folhei o caderno. Quando eu olhei, eu li o que Mário Quintana tinha escrito pro epitáfio dele, que aliás é o que está no túmulo dele. E quando eu li aquilo, eu quase caí de costas, porque Mário Quintana escolheu pro túmulo dele um epitáfio. Ali estava escrito a mesma coisa que eu tinha escolhido pro meu. É óbvio que ele não copiou de mim. Sobre ele, que tem o mesmo nome que eu inicial, dizia dos Mários o melhor. E é claro que Mário Quintana, apenas a gente teve uma inspiração assemelhada. E uma coisa curiosa nessa inspiração é que ele mandou escrever algo no túmulo dele que parece piada e não é. É uma das coisas mais fundas que vem junto com o faça por merecer. Ele mandou escrever no túmulo dele, lá está. E eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Eu não estou aqui. Onde está Mário Quintana? Em nós. Na amizade que repartiu, na solidariedade que ofereceu, na honestidade que praticou, na religiosidade que sonhou, na sexualidade que assumiu, na fraternidade que edificou, na liberdade que degustou. Onde está Mário Quintana? Em nós. Por isso, no dia que eu me for, eu me vou. E você também. Eu não quero ir. Eu quero ficar. Lamento. Só tem um jeito de ficar. Ficar nos outros. Nessa hora, quero lembrar uma coisa. Morrer é ser esquecido. Claro que há pessoas que não são lembradas e nem devem porque foram malévolas. Há outras que não deveriam ter existido porque não nos fariam falta. Mas tem gente que nos faz uma falta imensa. Às vezes você vai para um almoço, para uma conversa, aquela pessoa que não foi porque já não vive, faz uma falta imensa. Morrer é ser esquecido. Não é casual que no grego antigo o verbo para morrer e para esquecer tenham aproximação, que é letos, de onde vem letal. Porque você morre quando é esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, derramar uma lágrima de saudade, cheirar uma roupa que você deixou, sentir o aroma de uma comida que você fazia, rir de algo que aconteceu contigo que foi engraçado, assoviar uma música que você assoviava, você continua vivo. Morrer é ser esquecido. Às vezes você vai no dia 2 de novembro, nos países que comemoram o dia de finados, e você passa por um túmulo, não tem flor,
tá acabado, tá descuidado, aí morreu. Não por causa do túmulo, por causa do esquecimento. Morrer é ser esquecido. Enquanto alguém lembrar de você, der risada por algo, ter saudade, querer que você estivesse junto, guardar uma receita que você deixou, pegar algo que você tinha contigo, você continua vivo ou viva. Claro, porque essa pessoa faz falta. E no dia que eu me for, eu quero fazer falta. Eu quero que diga assim, o Cortella faz falta. Só que só tem um jeito de fazer falta. E eu já escrevi sobre isso e digo sempre. O único jeito de fazer falta é as pessoas se levarem para dentro delas. Você precisa ser levada para dentro. Você precisa ser importada. A única maneira de fazer falta é ser alguém importante. Cuidado, não confunda importante com famoso. A fama passa, a importância fica. Quanta gente na nossa vida é famosa, mas não é importante. E quanta gente é importante e não é famosa. Alguém que te ajudou, alguém que te cuidou, alguém que te acarinhou, alguém que te protegeu, alguém que contigo partilhou. Absolutamente importante. Vai embora contigo enquanto você for. Mas não é famosa. Eu, Cortella, às vezes sou famoso. A fama passa. Há momentos em que as pessoas falam porque eu apareci em algum programa de TV, ou lancei alguma coisa, ou fiz uma palestra, ou tem fake news, ou tem coisas verdadeiras que não são fake, mas são news. Daqui uma semana, um mês, 2 anos, vai embora. A fama passa. Claro, muita gente é importante e não é famosa. Enquanto nós estamos aqui agora, por exemplo, tem alguém no hospital aqui perto, uma auxiliar de enfermagem, tirando escaras de alguém que está em coma 3, 4 meses, que não é conhecida, mas é absolutamente importante. Aquela pessoa que está sendo cuidada nem sabe que está sendo cuidada. Quantas pessoas agora à noite, enquanto nós estamos, por exemplo, nessa reflexão, estão cuidando dos nossos, cuidando das nossas coisas? Claro. São pessoas que são importantes, não são famosas. A fama passa. Claro que tem gente que é importante e famoso. Jesus de Nazaré, Sócrates, Siddhartha Gautama, Irmã Dulce, Madre de Calcutá. Tanto faz se você é cristão ou não, católico ou não, mas a mulher disse uma frase um dia, ela não é incontroversa, mas ela disse uma frase um dia que é complicada. Disse um dia a Madre Teresa: difícil é amar o próximo. Amar quem está longe é fácil. Difícil é amar o próximo, amar quem está longe é fácil. Ter pena de alguém que lá na Nigéria é atingido pelo fundamentalismo, ficar traumatizado porque alguém foi atingido por um terremoto, um furacão, claro. Mas dura amar o próximo, é o que está na tua rua, na tua praça, na tua casa, na tua cidade. Há pessoas que são importantes e famosas, Martinho Lutero, Sócrates, Nelson Mandela, homens e mulheres que têm uma fama, mas que foram importantes. Aliás, são pessoas afamadas. E há outras que são difamadas. Pessoas que na história, que se não existissem, falta alguma fariam. Hitler, Stalin, Mao Tse Tung e outros tantos que a gente pode nomear a escolha atual ou futura. Olha que coisa interessante. Quando a gente imagina, eu só consigo ficar se eu for levado para dentro, se eu for importante. Eu adoro iniciar minhas aulas com momentos de reflexão, principalmente hoje, que nós estamos iniciando a Semana Santa, né? Iniciamos anteontem, na segunda-feira, a Semana Santa, começou no domingo de Ramos. Não estou falando de religião, estou falando do fato importante. Sempre é bom lembrarmos desses fatos. Isso perfaz a nossa história, a nossa vida em sociedade, e buscarmos a reflexão sobre esses fatos hoje, o que é realmente mais ser importante ou ser famoso. Para mim, eu me sinto muito importante. Em cada um dos meus alunos, na minha família, eu sinto importante. Eu me lembro de alguns professores meus que foram professores na graduação, no mestrado. Lembro muito bem deles. Bom, vamos dar início à nossa petição inicial, né? Só relembrando os conceitos doutrinários que nós precisamos ter
Sujeitos do processo. Quem são os sujeitos do processo? São as chamadas partes. As partes são os sujeitos do processo que utilizam o Poder Judiciário para solucionar um conflito existente. Então, procuram o quê? A prestação jurisdicional do Estado. Então, a máquina judiciária só é movida pela necessidade da prestação jurisdicional, que é o quê? Prestar jurisdição no momento que existe a ameaça ou a lesão a um direito. Então, está lá o Estado, representado através do Poder Judiciário, para prestar essa jurisdição. Então, as partes têm obrigações dentro do processo. Obrigações, sim. Artigo 77 do CPC. Além de outros previstos nesse código, além de outras obrigações, são deveres. Olha só, é mais que obrigação, são deveres. Quando é dever, sob pena de sanção. Tá? É mais que obrigação. Além de obrigação, é um dever às partes e seus procuradores, nesse caso, os advogados, tá? E de todos aqueles que de forma participam do processo, primeiro, expor os fatos em juízo conforme a verdade. Princípio da verdade verdadeira que nós temos no direito do trabalho. Verdade verdadeira professor, é verdade verdadeira. 2, não formular pretensão ou apresentar defesa quando cientes de que são destituídas de fundamento. Isso é o que mais acontece, pelo amor de Deus. Dê uma olhada na petição, converse com seu cliente, tente fazer com que o seu cliente veja se existe realmente o direito. Não vai atrás da aventura jurídica, não vai atrás só por motivação econômica e financeira para entrar com uma ação. Se seu cliente entrar, é outra coisa, mas deixe bem claro para ele a possibilidade de não conseguir aquele intuito que ele deseja. Ah, mas professor, assim eu não vou ganhar dinheiro. Vai ganhar sim. É preferível você ter competência do que tentar aventura jurídica. 3, não produzir provas e não praticar atos inúteis ou desnecessários à declaração ou à defesa do direito. Então, a procrastinação, toma cuidado. Tem situações que você não está procrastinando. Tem situações que você é uma estratégia. Mas tem situações que você está causando perturbação processual, é o caso, o ato atentatório à justiça. Muito cuidado com isso. 4, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais de natureza provisória ou final e não criar embaraço à sua efetivação. Existe uma diferença entre a citação e fugir da citação, por exemplo. Mandar fugir. Alguns clientes meus que recebem por WhatsApp mensagem dizendo que é oficial de justiça, eu falo, toma cuidado, que pode não ser oficial de justiça, pode ser um golpe, mesmo sabendo que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, aqui no Rio de Janeiro, deu essa possibilidade quando aceita exatamente por quê? Porque nós temos diversos golpes sendo aplicados. Então, eu oriento meus clientes a não serem citados por WhatsApp por um medo de eles serem ludibriados por golpe. Então, a citação feita por oficial de justiça, o nome está lá, citação. Então, eu não estou de forma nenhuma criando embaraço à efetivação ou perturbando o Poder Judiciário. Eu estou preservando o direito do meu cliente. 5, declinar, no primeiro momento que lhe couber, falar nos autos, o endereço residencial ou profissional, onde receberão intimações, isso do advogado e das partes, tá? Atualizando essa informação sempre que ocorrer qualquer modificação temporária ou definitiva. Está morando hoje em Niterói, foi morar em Campo Grande, foi morar em Maricá, informa a necessidade de ser informado essas mudanças e atualizações. 6, não praticar inovação legal no estado de fato, de bem ou direito litigioso. Não cria lei. Leis já existem. Não inventa lei. Tá? Você pode defender uma tese, mas não vai criar uma coisa que não existe, ou jurisprudência. Já vi muito advogado criar jurisprudência. Não faça isso. Tá? Além de ser uma fraude, né, é punido eticamente. E 7, informar e manter atualizados seus dados cadastrais perante os órgãos do Poder Judiciário. E, no caso, parágrafo 6 do artigo 246, nesse código, a administração tributária é para recebimento de citações e intimações. Ou seja, se você é pessoa jurídica, você tem que fazer cadastro no PJE, que é no cadastro do tribunal. Tá? Vamos continuar? Quem são os membros, né? Quem são os auxiliares da justiça, quem está envolvido
dentro do processo, desde o momento da petição inicial, no momento que dá a prestação judicional. O juiz faz parte do Poder Judiciário e ele é membro do processo. Na condição de representante do Estado, o juiz exerce função jurisdicional no seu ministério, ou seja, no exercício do seu ministério, ele está lá como Estado. Então, as pessoas confundem a pessoa do juiz com a representação que ele faz. Ele não é Estado fora da prestação judicional dele, ou seja, fora do exercício da atividade dele. E não vem me dizer que quando ele sai do emprego é 24 horas juiz. Não é bem assim. É no exercício do cargo, como toda hora que for utilizado. E veja o artigo 141 do CPC que diz: o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. Então, é o princípio da inamovibilidade que está contido nesse artigo 141. O juiz não pode pegar e fazer nada que não seja pedido pela parte ou determinado pela lei. Então, o juiz é um dos membros que fazem parte do processo e fazem parte do Poder Judiciário. E temos os auxiliares da Justiça. O artigo 149 do CPC também dispõe quem são os auxiliares da Justiça. Toma muito cuidado e muita atenção, que isso aí, por exemplo, essa questão em CPC foi de exame de ordem de 2024, 2023, 2024, caiu questão disso, e uma delas de 2024 vem colocando assim: não faz parte dos auxiliares da Justiça o regulador de avarias, que é aquele que vai no porto fazer a verificação do incidente que ocorre dentro daquela área especial, ou dentro de outra situação em que vai se analisar, não se vai piorar. Para isso, nós temos o oficial de justiça avaliador. Ele não faz avaliação, ele vê os danos causados, quando for necessário. Quem são os auxiliares da justiça? O escrivão, o chefe de secretaria, o oficial de justiça, o perito, o depositário, o administrador, o intérprete, o tradutor, o mediador, o conciliador judicial, o partidor, o distribuidor, o contabilista e o regulador de avarias. Sempre lembrem desse nome, que se caiu já 2 vezes em concursos da OAB, pode cair novamente. Ainda fazem parte do processo o Ministério Público, que é a instituição regulamentada pelo artigo 127 e 129 da Constituição Federal, e diz o CPC, no artigo 176, que atua na defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses e direitos sociais e individuais indisponíveis. Então, direitos indisponíveis, o juiz vai mandar ouvir o Ministério Público. Direito da criança e do adolescente, vai mandar ouvir o Ministério Público. Esses direitos que não podem ser representados por uma pessoa, porque representa pela sociedade, pela comunidade, por um conjunto de pessoas. São esses direitos indisponíveis, ele representa esse conjunto de pessoas no momento que está sendo utilizado, está sendo lesado esse direito coletivo. A Defensoria Pública. A Defensoria Pública é uma instituição regulamentada pela Constituição Federal, artigo 134 e 135, e no CPC, artigo 85 a 187, que tem a função de garantir o acesso à justiça de toda e qualquer pessoa que não tem acesso à justiça. Pode procurar toda e qualquer pessoa. A Defensoria Pública representa. Aí tem uma questão aí que deve ser discutida, não agora, porque eu estou dando aula de prática, mas deve ser discutida em sala de aula sempre que alguém vier falar sobre a representação da Defensoria Pública aos hipersuficientes. Não é quem ganha menos que o salário mínimo ou até um salário mínimo. É com relação a quem não tem condições de arcar naquele momento com um advogado ou custas processuais. Então, tem uma discussão bem interessante a respeito da Defensoria Pública que vocês podem fazer. E temos nós, os advogados. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício profissional nos limites da lei. E nos limites da lei que você pode atuar, você não pode caluniar o juiz, você não pode, no exercício da sua atividade, você tem proteção legal, mas você não pode difamar, caluniar, isso não. Tá? Muito cuidado com isso. E
entramos aonde? Onde é que cabe petição inicial? Cabe petição inicial no processo de conhecimento. No processo de conhecimento. Tem alguém com o microfone aberto aí? Por favor, feche o microfone que está fazendo barulho. Obrigado. Na fase de conhecimento. Então, é a fase postulatória. A fase postulatória, nós temos a petição inicial. Primeiro momento, petição inicial. Depois, nós temos a fase saneadora, a fase probatória, a fase decisória e o cumprimento da sentença. Esse é o processo na sua fase de conhecimento. A petição inicial, então, é o primeiro momento, o primeiro ato que nós fazemos para ser ouvido. Para ser ouvido, estou falando naquele que é possuidor do direito e que nós representamos. É possuidor do direito ou teve a lesão ao seu direito. A petição inicial é o instrumento que nós procuramos a prestação jurisdicional do Estado para garantir ou para evitar lesão a um direito. A petição inicial, nós temos requisitos intrínsecos e extrínsecos. Nós temos requisitos do artigo 319, 320. Se por acaso nós errarmos ou esquecermos alguma coisa, toma cuidado, nós podemos emendar a petição inicial. Antigamente era indeferida e extinto o processo. Ainda temos situações em que a petição inicial pode ser extinta porque você falhou, aí no próprio CPC está delimitado, como, por exemplo, a inépcia da inicial, ou causa de pedir, falta de causa a pedir. Então, nesse momento, poderá haver a extinção do processo em julgamento do mérito por parte do juiz que conduz o processo ou da vara. E também pode haver a extinção quando o juiz pede para que você emende a inicial, para você emendar, retificar a inicial. Emendar é ou complementar ou retificar. Tá? A inicial e você não retifica, não emenda, e o juiz pode extinguir o processo sem julgamento do mérito. Ainda na petição inicial, nós temos que ver o pedido, o deferimento e o indeferimento. Está no artigo 330, 331 do CPC. Bom, primeira coisa e fato importantíssimo que você deve tatuar na tua mente, né? Nem é tatuar na pele, tatuar na tua mente as condições que se recebe a petição inicial. Então, para ser admitida a petição inicial, tem que colocar na petição inicial. Primeiro, juízo a que é dirigida. Juízo, reparem bem que em direito civil é juízo. Então, ao juízo da terceira vara civil, ao juízo da vara de família, ao juízo da Fazenda Nacional, vai ser sempre ao juízo, em primeira instância, quando sai petição inicial. Segunda instância, não tem petição inicial, não, tá? Toma muito cuidado, só se for de competência. Mas, a princípio, a primeira instância é o juiz de piso que vai iniciar. E a petição inicial tem que ter o endereçamento a ele, é chamado endereçamento. 2, qualificação das partes. E o que é qualificação? Tem que ter os nomes, prenomes, o estado civil, a existência ou não de união estável. Se não existir união estável, é solteiro, tá? Se não tiver outro estado civil, ele é casado, viúvo, o que for. A profissão, o número de inscrição no cadastro de pessoas físicas ou no cadastro nacional de pessoas jurídicas, se for pessoa natural, CPF. Se for pessoa jurídica, CNPJ, tá? O endereço eletrônico, e-mail. Domicílio e a residência do autor e do réu. Necessariamente tem que colocar isso. Posso colocar nacionalidade, número de identidade? Não tem problema nenhum. O que abunda, não falta. O que é exigido é isso. Tem que ter essas informações primeiro. Agora, se você colocar mais, sem problema nenhum. Telefone, por exemplo, celular, pode colocar. Mas se faltar o endereço eletrônico, o juiz vai mandar emendar a inicial, ou seja, complementar com informações que você não colocou, tá? O fato e os fundamentos jurídicos do pedido. Você tem que explanar o fato e o fundamento jurídico, seja ele legal, doutrinário, jurisprudencial, mas você tem que colocar. E para de achar que o juiz tem que saber a lei, você não precisa colocar. Não é bem assim. Você tem que fazer a fundamentação legal e expor os fatos de forma a concatenar, ou seja, de forma lógica, o fato, os fundamentos, o mérito e o pedido. Tem que concatenar. Se você casou e teve filhos,
Então, a situação dos filhos é que não estão recebendo pensão de alimentos. Fundamentação do pedido, do mérito. Eu quero os alimentos para os meus filhos, é direito deles. E fundamentação. Aí vai dentro do Código Civil, e dentro do Direito Civil, a lei de alimentos. E depois o pedido, requer alimentos. Está concatenando. Você tem que dar lógico, desfecho lógico daquele seu pedido. Você não pode pega que é só você lembrar da sua mãe, muitas vezes fala com você. Pega aquele troço perto daquele negócio e em cima daquela coisa. Concatenou alguma coisa? Não, você não falou nada, não conseguiu entender nada. Exatamente isso que é a inépcia da inicial. É quando você não consegue concatenar, não consegue fazer uma formulação lógica entre fatos, disposição, mérito, o pedido, quando não concatenar, é inepta, tá? Então tem que ter fatos e fundamentos do pedido, ou pedidos em suas especificações, de preferência líquido. Se for só uma obrigação de fazer, obrigação de levantar um muro de arrimo, por exemplo. Legal, né? Então bota lá pedido que seja condenado a fazer a obrigação de levantar um muro de arrimo no terreno tal. Se for em dinheiro, seja condenado a pagar o valor de tanto, mais juros e correção monetária, desde quando? Você tem que ser bem específico nos seus pedidos. E o valor da causa? Valor da quanto? Afinal, o quê? Professor, se for uma obrigação, você estipula um valor da causa para quê? Para alcançar a alçada. O que é alcançar a alçada? Alcançar um valor que delimite as custas por mover, por iniciar o mecanismo do judiciário. Toda máquina do judiciário tem um custo. E esse custo tem que ser justificado pelo valor da causa. Tem que chegar a um determinado valor, pelo menos, que normalmente é um salário mínimo pelo menos, que motive, faça com que haja a movimentação do próprio judiciário. Por isso até que se criou o juizado especial para pequenas causas que forem mais sérias. Mas já está entupindo também, está todo mundo sempre pedindo coisa a mais. 6, a ordem não precisa ser essa, tá? A ordem não precisa ser essa. Coloca uma ordem lógica. O que é primeiro, tá? Você dá uma lógica para a sua petição. 6. As provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados, por isso que vem lá na BTT, protesta por produção de todas as provas em direito admitida, tá? A opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação e mediação já tem que colocar obrigatório, vai se fazer ou não. Mesmo que você não queira, você tem que botar lá, a parte não deseja a realização de audiência de mediação e conciliação. Tem que colocar. Se você não colocar, tá faltando, vai pedir emendar inicial, você não cumpriu o 319. E o juiz não fala o que está faltando não, tá? São raros os juízes que falam o que está faltando. Ele só despacha em mente inicial. E você tem que se virar para ver o que está faltando. Tá? Parágrafo 1º. Estou indo muito rápido? Parágrafo 1º. Caso não disponha das informações previstas no inciso 2º, ou seja, a questão do endereço do réu, etc., poderá o autor, na petição inicial, requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Então, pode fazer nós temos a tutela de urgência e a tutela de evidência. Pode pedir lá na tutela de evidência que se oficie a Receita Federal para que obtenha o endereço da pessoa com nome tal, CPF número tal, ou só tem a placa do carro e oficie o Detran, e assim em diante. Você pode pedir, mesmo que você não tenha, mas você tem que justificar o porquê que você não tem. Esse é o parágrafo 1º do artigo 319 do CPC. Parágrafo 2º. A petição inicial não será indeferida se, a despeito da falta de informação de que se refere ao inciso 2º, for possível a citação do réu. Se por acaso você soube o telefone dele, mas está faltando endereço, sabe o telefone e foi possível a citação por telefone, beleza, já supriu. Tá? É o que diz o parágrafo 2º. Parágrafo 3º. A petição inicial não será indeferida pelo não atendimento ao disposto no inciso 2º desse artigo, se a obtenção de tais informações tornar impossível ou excessivamente oneroso o acesso à justiça. Então, toma cuidado, que não posso indeferir, mas você tem que tentar satisfazer com pedido. O juiz só pode fazer aquilo que você pede, então, muito cuidado no momento de pedir. Você tem que saber o que você está pedindo. Tá?
pedido lá na sua petição inicial, tem que constar lá na sua petição inicial, porque o que você não pedir, juiz não pode dar sem ser determinado pela lei, tá? É o princípio da inamovibilidade, não pode o juiz pegar e decidir coisas que não estão no pedido. 320, a petição inicial será instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação, então tem que juntar logo na petição inicial os documentos necessários para a prova dos fatos alegados. O documento só pode ser o quê? Aí vem certidão de nascimento, casamento, identidade, comprovante de residência, aquilo que você a cobrança, o contrato que você fez. Você tem que juntar as provas documentais ali. Se você tiver provas documentais, você já tem que fazer o seu rol de testemunhas também ali, para você ser citada para audiência de instrução e julgamento. Mas toda a documentação tem que ser juntada ali. Documentos a posteriori à contestação, no momento que houver a citação do réu, você não pode juntar mais nada documental se não for plenamente justificável e der acesso ao réu para poder falar sobre o documento. Toma muito cuidado com isso, tá? 321 diz: o juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche o requisito 319 e 320, ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 dias úteis, não existe mais dias corridos, tá? 15 dias úteis, tá? A emende ou complete, indicando com precisão que deve ser corrigido ou complementado. Isso não acontece. Dificilmente emende a inicial, o juiz só vai dizer isso e não vai falar o quê. É muito difícil ele falar o quê. Mas a lei determina, eu sei que a lei determina, nem sempre cumpre isso. Tá? Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial. Então, o juiz mandou emendar. Você emendou, o juiz disse que não está emendado, pediu novamente. Toma cuidado com isso. Porque se você tentou emendar novamente e não deu certo, vai lá saber o que é que ele quer. Vai lá discutir com ele, vai discutir com o responsável pelo expediente, vai discutir com quem está lá no cartório para saber o que é. Se você ficou na dúvida, ele levou já uma outra emenda em cima, porque a próxima é indeferimento da petição inicial. Tá? Requisito da petição inicial, então, nomes, os prenomes, qualificação das partes, nomes, prenomes, estado civil, a existência de união estável, profissão, exatamente 319, e impossibilidade de saber quem é o réu. Você faz pedido até para o edital, se for o caso, ou a tutela de evidência. Estado civil é útil para saber sobre eventual necessidade de litisconsórcio necessário. Por que você tem que saber o estado civil? É que, de repente, tem que ser você e seu companheiro, ou você e sua companheira, você e sua esposa, tem que saber. Porque em determinadas situações vai ter o litisconsórcio necessário. O que é litisconsórcio necessário? Se foi feito o contrato para o casal, então é um litisconsórcio necessário que tem que entrar com a ação ou ser réu na ação. Tá? O juiz a que se dirige, quem? Juízo. Tá? É diferente de juiz. Então é o órgão. E pelo amor de Deus, para de me colocar ao excelentíssimo juízo. Ao excelentíssimo juízo, excelentíssimo é tratamento de pessoa e não de órgão, ou coisa linda. Toma cuidado com isso. Quando há mais de um órgão no mesmo fórum, a petição passa pela distribuição, hipótese em que se usa uma das varas ou vara, que a gente bota abreviado. E hoje, quando a gente faz por processo eletrônico, é mais fácil, que a distribuição é eletronicamente. Tá? Vara específica quando a distribuição é por dependência. Então, o que é distribuição por dependência? É que já existe um processo e você quer distribuir aquela petição, aquela inicial, em cima daquele processo. Você vai ter que botar exatamente o número do processo no seu processo para ser distribuição por dependência. Tá? Você vai anexar ao processo. Vão ficar os dois processos utilizando o mesmo. Por exemplo, você entra com um pedido de alimentos e dentro do pedido de alimentos, por questões, você quer, por dependência, vai distribuir uma regulamentação de visita por dependência. Pode fazer isso? Pode. Se o juiz vai aceitar ou não, é outra coisa.
tá? Erro. Há um erro, será objeto de correção de ofício se houver incompetência absoluta. Se você distribuiu para o lugar errado, por exemplo, você foi entrar com uma ação de alimentos em uma vara de órfãos e sucessões. Incompetência. Incompetência, o juiz pode, de ofício, já mandar para distribuir para das varas de família, porque houve um erro ali, que o erro material, o juiz pode pedir para consertar. Tá? Senão, ele vai indeferir de plano, tendo em vista a falta de competência, a incompetência absoluta do órgão para julgar aquele tipo de causa. Fatos e fundamentos jurídicos do pedido, ou seja, o que é para pedir fatos e fundamentos jurídicos? O que é? Fato é a exposição dos fatos, né? A causa de pedir. Próxima, qual for o fato? Fulano nasceu, se juntou com Cicrano, união estável, casamento que for, e desse casamento nasceu os filhos tais, menores. Olha aí a causa de pedir. Está aí os fatos. Você tem que entrar logicamente com os fatos. Tá? E dentro dos fatos, e eles nasceram e ele deixou a família e as crianças não têm mais alimentos por parte do pai, e é direito deles. Você está fundamentando, tá? É a próxima e remota. Fato é filho, fato próximo, e está passando fome, e o fato é remoto, ele não está pagando alimentos, tá? Os filhos estão passando fome. Professor, não tem a mãe não vai. A obrigação da mãe é metade, a obrigação do pai é a outra metade. E quem tem direito a isso não é a mãe, quem tem direito a isso são os filhos, tá? Então, nós temos os fatos principais, que é o núcleo da causa de pedir, se é o contrato, o inadimplemento, se é alimentos, a falta de pagamento de alimentos. Esse é o núcleo da causa de pedir. Obrigatórios e vinculam o juiz tem que decidir em cima disso, vai dar ou não alimentos, qual o percentual, o contrato, a obrigação de fazer, qual é a sua causa de pedir, rescisão contratual, a rescisão do contrato. E nós temos os fatos secundários, aqueles que reforçam o principal. Por exemplo, com as cartas que nós já pedi para ele pagar, já diversas vezes cobrei dele, ele não deu nada, já mandei uma carta cobrando, já pedi, as coisas não foi dada. Então, tem que ser úteis, mas não são obrigatórias, tá? Esses fatos secundários são fatos úteis para o juiz no julgamento. Não vincula o juiz, mas vai trazer o livre convencimento do juiz. Ele não está pagando alimentos desde quando? Nossa, é difícil. O juiz vai alegar isso. Tá? Fundamento jurídico é o motivo que justifica a existência da ação baseado na lei ou nos princípios da ordem jurídica. Então, fundamentado na lei de alimentos, fundamentado no Código Civil, a fundamentação jurídica. E a fundamentação legal é quais artigos, são os artigos da lei em que se baseia para estabelecer algo em um caso particular. Então, tem que colocar a lei, tem que colocar o artigo, a lei, os fundamentos jurídicos, os princípios que regem aquilo. Então, muito cuidado ao elaborar sua petição inicial, que eu canso de ouvir as pessoas falarem que tem que ser o mais sucinto, tem que ser, sim, concordo, tem que ser o mais sucinto, mas tem que conter as exigências do 319, tá? Necessariamente 319 seguinte. Vamos ao exemplo. Vamos ver o exemplo, para não ficar aquela paranoia de copia e cola, vou procurar um modelinho. Eu acabei de receber uma mensagem pedindo um modelinho. Todo mundo pede modelinho. Paz, meu Deus do céu, cria, desenvolve. Eu sei que às vezes você não tem tempo, etc, mas é para isso que a gente senta às vezes no computador e fica fazendo. Ontem mesmo eu fiz 2 embargos de declaração de cabeça. Mas por quê? Não é que eu sou inteligente, não. É que de tanto fazer, eu já gravei como é que faz petição inicial, embargo de declaração, agravo de instrumento, já está na cabeça, entendeu? Alguns mais complexos, por exceção de pré-executividade, por exemplo, ação rescisória, que eu tenho que pensar mais calma, eu já não faço toda hora esse tipo de petição. Então, algumas a gente já sabe. Então, começa a exercitar, que você vai começar a exercitar é fazer petição. Fazer petição.
Entendeu? Vai lá e começa, vou fazer uma petição de alimentos. Vou fazer. É assim. Pega um caso concreto e faz ali a sua petição, que você está exercitando. É igual quando você vai para a academia, sustentar o músculo. Você vai malhando, repetindo, para você sustentar o músculo. A mesma coisa é o cérebro. Você tem que trabalhar o cérebro, exercitar o cérebro, para que ele guarde aquele gabedauro, aquele conjunto de informações que a gente tem que guardar. Então, vamos à petição. Fonte, papel, ofício, folha A4, não vem com A1, A2, A3, é folha A4, branco, não bota rosinha, não bota papel reciclado, pelo amor de Deus, se for físico. Aqui, se você fizer a petição eletrônica, você vai fazer formato A4, a fonte tamanho mínimo 12, aqui é botar um 13 ou 14, ok, mas não bota 16, tá? Tamanho mínimo 12, não bota menos que 12, tem que ser o mínimo 12, 11 para ficar com menos parte. Não, toma cuidado, tá? A fonte Time New Roman, Arial, sem problema nenhum, não vai botar aquela rebuscada que não dá para ler, tá? Espaçamento entre linhas, 1,5, tá? Ah, professor, essas regras estão onde? ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, documentos oficiais. Você pode ir por ali, tá? Ou pela própria legislação do Poder Executivo, que tem também lei especial de como confeccionar documentos, tá? Mas eu sugiro, tendo em vista que nosso mister é privado e não público, eu sugiro buscar na ABNT as normas, mas eu já estou te dando ali, ó, folha A4 e o distanciamento. Só toma cuidado para não acontecer isso aqui, ó, ultrapassar as margens. Eu vou botar muito colado aqui a margem. Faço o espaçamento de 1,5 nas margens esquerda e direita e 2 aqui, perdão, 1 aqui no cabeçalho e 2 no rodapé. Normalmente é isso, lado esquerdo e direito 1,5, para não abrir isso aqui, não ver a transgressão, ficar aqui coladinho na margem, não dá para ler direito, tá? Faz 1,5, cabeçalho coloca 1 e rodapé bota 2, tá? E eu vou fazer o endereçamento. Vamos no endereçamento, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, dá, isso não é a prática. Você pode fazer e vai ser aceito pelo juízo. Mas exame de ordem, se você botar excelentíssimo doutor juiz, vai dar em civil, tributário, trabalhista, você vai utilizar esse seu doutor juiz na prática, tudo bem. Mas no exame de ordem tem que colocar o que diz 319, senão você perde ponto. Vai ser ao juízo. Por isso que eu falei que aqui é a jornada ou é a trilha prática. Eu tenho que falar que na prática você pode colocar dirigido ao excelentíssimo ou ao juízo, sem problema. Mas no exame de ordem, necessariamente tem que ser ao juízo, senão você vai perder ponto. Do lado direito, abaixo do endereçamento, se você não pediu gratuidade, vai ter que ter a GRES, o número da GRES. Bota ali, mas professor, é digital, a gente já lança a GRES lá na distribuição. Eu sei, mas coloca lá do lado direito, em cima, o número da GRES, que foi recolhida, as custas. GRES é com relação a custas, tá? O espaçamento, para você começar com a qualificação das partes, 10 linhas entre o endereçamento, ou seja, o endereço do juiz, e o preâmbulo, que é a qualificação das partes, tá? Então, aí você começa. Autor, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, portador de identidade. Lembra que eu falei para você o que a bunda não falta? Exatamente isso. Você pode colocar a mais, não pode colocar a menos do que diz o 319. Então, profissão, portador da identidade do número tal, inscrito no CPF, número tal, endereço eletrônico, e-mail, número tal, domiciliado e residente na rua tal, tá? Só tem que respeitar a ordem de qualificação completa conforme o 319, só tem que respeitar isso. Vem por parte do seu advogado com o endereço profissional, aí tem que colocar o advogado, que é o procurador, tá? Qual é o seu endereço profissional,
para você ser notificado, se for o caso. Eu sei que vai pelo PJE, pelo processo eletrônico, mas tem que colocar, tá? Preencher as formalidades. Não é porque o processo eletrônico que você não precisa mais preencher as formalidades processuais. Tem que seguir com as formalidades processuais, tá? Aí vem quem indica para os fins do artigo 77, inciso 5 do CPC, que é exatamente a citação. Aí vem, com fundamento no artigo 305 seguinte do CPC, propor. O que você vai propor? Vamos com a ação que você quer, ação de prestação de serviço, ação de obrigação de fazer, ação de reconhecimento de paternidade, ação de questionamento de quesito, ação de denunciação de obras novas, com pedido de tutela cautelar, se for o caso. Nessa nome da ação, você sempre pula uma linha a mais, 1,5, aí bota o título da ação e mais 1,5. É para ficar o espaçamento lógico, para ficar bem claro a situação que você vai pedir para o juiz, tá? Aí, pelo rito comum, se for o caso, em face de, aí vem o réu, nome do réu, nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, portador de identidade tal, CPF tal, endereço tal, domiciliado residente no endereço tal. Não. Você botou, cumpriu 319 na qualificação das partes. Não sei. Você vai informar o nome completo dele e pedir a tutela antecipada para poder saber o endereço dele, se oficiar Receita Federal, Detran, o que for possível. Tá? Aí vem pela lite, ou seja, objeto da ação e fundamentos a seguir. Aí a gente vem com os pedidos. Mas antes, nós temos os pedidos antecipatórios. Por exemplo, prioridade da tramitação, prioridade idoso, prioridade superidoso. O que é prioridade idoso? Aí eu boto até lá depois do endereçamento. Prioridade superidoso acima de 80 anos, prioridade idoso acima de 60 anos. Tá? Ainda tem prioridade, o deficiente físico vai pedir prioridade, tá? Gratuidade de justiça, isso logo depois da qualificação das partes, você vai com os pedidos iniciais que você já faz em situação de tutela antecipada, de cautelar, você está pedindo antecipadamente alguma coisa, tá? Gratuidade de justiça, fundamentação legal da gratuidade de justiça, já coloca a opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou mediação, tá? Já cumpriu a base, coloca de cara. Eu tenho mania de fazer estrutura, quando eu vou fazer uma petição, eu boto os títulos e depois vou preenchendo os títulos para não errar. Isso eu faço até hoje. E o conselho que eu te faço tenta fazer também até hoje. Bota a estrutura ali e começa a mutante, ou copia e cola, né? O novo copia e cola, na minha época era mutante, agora é copia e cola, você vai colocando os itens a seguir. Tá? É claro, mutantes quer dizer de acordo com a ação que você está fazendo. Você não vai escrever da mesma maneira uma ação de alimentos com uma denunciação de obra nova. Não é a mesma coisa, nem a fundamentação é a mesma. Tá? Muito cuidado. Da lide, ou seja, o objeto da ação. Qual é o objeto da ação? Explica o que é. São exatamente os fatos. Quais são os fatos? Qual é a lide? O que aconteceu? O que não aconteceu? Conta a história todinha. Mas seja sucinto, não vai gastar 2 páginas para contar todos os fatos. Mas professor, é um fato muito delicado. Toma cuidado, que hoje em dia os tribunais não gostam de petições muito longas. Tem que ser curta e ser objetiva. Toma cuidado nisso, tá? 2 fundamentos. Você tem que narrar a fundamentação jurídica pertinente ao caso concreto, tá? Aí falando fundamentação jurídica baseada em fulano, cicrano, aí vem os tribunais, já vem decidindo, as turmas, mas você não vai, se você está distribuindo aqui no Rio de Janeiro, você não vai pegar a jurisprudência da Bahia, pegar a jurisprudência de Brasília, de São Paulo, tem que pegar a jurisprudência do Rio, coisinha linda. Tem que pegar a jurisprudência daqui, e não lá de longe, que o desembargador não está nem aí, porque está decidindo no Tribunal de Justiça do Distrito Federal.
ele está preocupado que está sendo decidido aqui no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Se for o Superior Tribunal de Justiça, aí é outros 500. Se for o Superior Tribunal de Justiça, aí você pode botar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tá? Tem pedido de tutela de urgência? Aí você bota da tutela de urgência. Vou dizer por que eu estou pedindo a tutela de urgência, o fum bons iuris, ou a fumaça do bom direito, o perigo in mora, qual é o perigo imediato, pode ser a lesão ou ameaça de lesão a um direito, tá? Então, o perigo imediato pode ser tanto a lesão, já foi lesionado e precisa retornar ao status quo, ou existe a ameaça de lesão. Então, eu posso pedir a tutela de urgência, seja pela lesão ou ameaça de lesão a um direito, tá? Aí vem o pedido. Afinal de contas, o que você está pedindo? O que você quer? Adiante do exposto, eu vou requerer. Primeiro, eu pedi lá em cima. Lembra que eu falei que você tem que ser lógico? Concatenar, o pedido tem que ser lógico, senão é inepto? Então, nos fatos, eu disse que é pobre. Na preliminar, já disse a gratuidade. Então, no pedido, tem que pedir gratuidade. Pedir, ele é idoso, então prioridade de tramitação. E o que eu vou lá no pedido? Prioridade de tramitação, tá? Se tem tutela antecipada, qual é a minha terceira questão? Que seja concedida liminarmente a tutela provisória, a tutela antecipada, a medida cautelar, o que for de direito, tá? Você pede primeiro as coisas iniciais, que não precisa da citação para o juiz deferir. Tá? O juiz defere. Aí depois, citação do réu para querendo contestar a demanda no prazo de 5 dias, 15 dias do prazo que for determinado pelo juiz. Tá? Pedido ainda, julgar procedente o pedido que você está pedindo para condenar a pensão, para condenar na obrigação de fazer, para, se ser denunciação de obra nova, que seja retirada da janela que abriu de frente para o meu quintal, sem tomar as medidas de distanciamento que a lei exige. Eu vou fazer o pedido do que está sendo na lide. O que é a lide? Qual é o meu pedido? Qual é o meu objeto da ação? Condenação do réu às custas processuais, porque eu paguei as custas e tudo mais. Se eu pedir gratuidade, assim mesmo eu tenho que pedir a condenação dele nas custas, que eu já estou com gratuidade, mas alguém tem que pagar a conta. Condene ele as custas e os honorários advocatícios, que é os honorários de sucumbência. É o teu dinheiro, tá? Se você convencionou com o seu cliente, beleza. Mas se você não pedir os honorários de sucumbência, não haverá condenação de honorários de sucumbência, tá? Dá depois dos pedidos, ver se você fez todos os pedidos, aí você dá 2 linhas de espaço para começar a narrativa das provas. Protesta, requer a produção de todas as provas em direito admitidas, seja documental, testemunhal, pericial, blá, 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 blá. Faz o seu pedido das provas. Não esquece, por isso que eu coloco tópicos, para ir preenchendo os tópicos, tá? Até você aprender a fazer isso, às vezes, de cor. Eu continuo fazendo até hoje, não é porque eu não aprendi de cor. É mania, hábito, criei o hábito e sempre faço isso, tá? Valor da causa. Toda causa tem que ser um valor. Mesmo obrigação de fazer, você tem que dar um valor à causa para fins de alçada. Alçar a possibilidade de ir à segunda instância. Então, tem que ter um valor. Se for só uma obrigação de fazer, qual foi o custo dessa obrigação de fazer? Um salário mínimo? Mas tem que botar valores, tá? Tem que ser em pecúnia, não pode ser em salário mínimo nem em percentual. Tem que ser em pecúnia. Percentual pode ser os honorários de sucumbência, mas tem que botar lá o valor da causa. Dá-se a causa o valor de R$5.000 para fins de alçada. Dá-se a causa o valor de R$10.000. É o valor da causa. Se você tem ele líquido, se é uma cobrança, por exemplo, de condomínio, que o cara está devendo R$50.000, o valor da causa vai ser quanto? R$50.000. Né? Já está lá a informação. Tá? Nesses termos, pede deferimento, é o jargão de fechamento. Nesses termos, pede deferimento, local e data. Tem que ter local e data. E embaixo, nome do advogado, OAB e a OAB de qual seccional, de qual estado. Tem que ter. E eu até acrescento
Se for o caso de narrativa, de história, eu imprimo a petição, mando meu cliente assinar, depois digitalizo ela. Por quê? Exatamente porque o cliente, muitas vezes, conta a história e, na hora que tem audiência lá, ele vira para o juiz e fala: não falei nada disso não, excelência. O advogado botou isso porque quis. E olha você num problema, dizendo que você inovou no processo, criou fantasias que seu cliente não tinha. Então, eu boto ele para assinar para poder exatamente falar. Se ele pegar e falar nisso, na excelência, ele assinou o processo, os fatos narrados aí vieram do mesmo, ele assinou por se responsabilizando, exatamente para não jogar na minha conta alguma coisa que ele tenha inventado. Tá? Então, muito cuidado com isso, que o cliente tem mania disso. Tá? Ixi, chegamos ao final. Eu espero. Estou fazendo fechamento, exatamente 1 hora de trilha. Eu espero que, mesmo rapidamente, por isso que eu estou gravando, para que vocês possam acessar o momento que quiser, para sempre lembrar essas pequenas orientações que eu dou para vocês. Espero que vocês tenham proveito nisso. E na próxima quarta-feira que vem é feriado, na outra quarta-feira nós teremos novamente a jornada com o título de, a jornada nossa trilha, de contestação, a defesa do réu. Vamos pegar e fazer a nossa contestação. Tá ok? São 13 horas, 1 hora da tarde. Vamos almoçar, aproveitem bem o seu dia, um excelente feriado, mais uma reflexão necessária pela Páscoa, que sempre é bom fazer essas reflexões. Espero que vocês fiquem bem, espero que aproveitem bem. Deixa eu abrir a tela aqui. Deixa eu abrir a tela para falar com vocês. É isso. Então, eu espero que vocês tenham aproveitado bem essa pequena elucidação sobre a reflexão inicial. Na próxima trilha, nós teremos a contestação e vai estar para vocês a gravação à disposição. Tá? Tá onde? No streamer da nossa sala de gravação. Tá? E a Simone vai colocar. Oi, Ana Paula. Tudo bem? A famosa Ana Paula, e vi, famosa dando uma entrevista, mas eles vão colocar no YouTube também, a Simone vai colocar no YouTube. Vou parar a gravação. Deixa eu primeiro parar a gravação, Ana Paula. Bregunce. Eu chamo ela de Bregunce, não chamo de Ana Paula.